Glória a Deus. Alguém aí conhece aquela música do álbum aí da Nívia Soares? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos, não seremos abalados. É um tempo de nós cantarmos esta canção. Olá, Olá, Nívia. Boa ei noite. pastor, tudo bem? Tudo bem? Sabe quantas horas são aqui agora? Hein? 23 horas. Meu Deus, tá tarde. Aí são 19 horas, né, no Brasil. Sim, aqui são 19 horas. Um dia bem cheio, o dia de hoje. Para você que é dona de casa, você sabe do que eu tô falando. Eu costumo dizer o seguinte, a respeito dessa quarentena, é que a gente está em casa, para quem vive em casa não fez tanta diferença, né? Como eu. Só que a diferença é que a gente está trabalhando ainda mais do que já trabalhava. É verdade, é verdade. As mulheres estão, as mulheres principalmente estão dizendo isso. E agora tem muitos memes, né, que os homens estão trabalhando para as mulheres. Os homens trabalham para as mulheres? Oh, Jesus! Oh, Deus! Não é o seu Oh, caso, né? Deus! Tem coisa que é só a gente, não tem como. É, sim, é verdade. Ô, Mas tá na Nívia, benção. olha, obrigado aí por estar conosco aí nesse tempo. E eu penso que é muito importante aqui, principalmente para os nossos irmãos aqui de Portugal, da Europa, e os irmãos aqui da nossa igreja, a Missão Cristã Internacional, a MCI, Sim, porque todos nós temos um carinho aí muito grande por ti. Cantamos aqui algumas das tuas músicas aqui nos cultos da nossa igreja. benção. E é interessante que quando você esteve em Portugal, eu sou muito observador. E eu estava, não era algo organizado pela igreja, né? Uhum. E era por um irmão que fazia que fazia parte da igreja. E eu Sim, estive no evento. E eu sei que você estava, naquela época, já estava acostumada a cantar, a ministrar o louvor para milhares e dezenas de milhares de pessoas. E este evento aqui, eu sei que ele teve algumas dificuldades aí, o pessoal da organização, e tinha lá uma quantidade razoável de pessoas, mas nada comparado com o que você estava acostumado aí no Brasil. E eu percebi, observei uma coisa. Você começou e você fez tudo que faria, mesmo que se fosse para 5.000 ou 10.000 pessoas. E eu louvei a Deus pela sua vida, porque você ali deu o gás, né? Deu tudo que tinha para aquelas pessoas que estavam presentes no evento. E realmente é isso que eu percebo no seu ministério, que você, mesmo com o passar dos anos, ou seja, mesmo tendo ficado tão conhecida, né, em todo o Brasil e convites, muitos convites, você não perdeu esta graça e esta a ideia é o encargo ministerial naquilo que você faz. E pode falar um pouco sobre isso, como que você é, vê na isso? verdade, eu costumo dizer uma coisa que o David fala muito. A nossa plateia é de uma pessoa só, sempre. Né? A gente não tá, a gente ministra as pessoas pelo Espírito, pela bondade e a misericórdia do Senhor, mas nosso propósito é sempre uma pessoa só, que é o Senhor Jesus. Se ele não for o centro, se ele não for o fundamento, ele com certeza vai ser alguém que nós vamos tentar usar para ter projeção, para ter atenção das pessoas, para, enfim, quantas pessoas querem usar Deus, querem usar Jesus para propósitos pessoais e para ser o centro em si mesmo. E eu creio que quando a gente tem Jesus como centro, quando a gente tem consciência, né, como ministros do Senhor, quando a gente tem consciência que o ministério é dele e que nós temos apenas a função de facilitar, de sermos facilitadores para que as pessoas estejam na presença do Senhor, para que as pessoas tenham experiências com Deus naqueles momentos, né, nos momentos de adoração, nos momentos de reunião, quando a gente tem essa consciência, a gente simplesmente sai do caminho e deixa de se de achar que
é sobre nós, que é para nós, que nós somos o centro. Realmente não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Amém. E tem a ver com um corpo que é o corpo de Cristo. E é a presença. Eu já tive em lugares onde tinha muita gente e pouco da presença de Deus se manifestou porque as pessoas estavam com uma intenção diferente daquela que nós somos chamados para ter como igreja. Estavam querendo apenas assistir a algo, assistir a um evento. Assim como a gente já esteve em lugares onde tinha pouquíssimas pessoas, tinha 10 pessoas, 20, e a presença do Senhor se manifestou com poder por causa do foco daquelas pessoas, por causa da ênfase. E, enfim, eu creio que tudo depende do nosso coração. E o que faz a diferença realmente é quando a presença do Senhor se manifesta. É quando a glória dele se manifesta e quando a presença dele encontra um lugar confortável para se manifestar, para vir e fazer algo em nós e através de nós. É isso que realmente importa quando Jesus vem, quando ele vem. Quando Amém. ele vem faz toda a diferença. Amém, Nívia. Eu tenho observado que muitos grupos, né, de música começam muito bem, mas depois de alguns anos e depois de mais sucesso, alguns saem um pouco do trilho, e é pena a gente observar isso em muitos grupos, em muitas bandas musicais. E o que eu admiro, né, na tua pessoa é que sempre quando eu vejo uma ministração tua, ou quando tu gravas um novo álbum, eu percebo intensidade. Tu não perdes essa intensidade, e eu percebo em ti algo que está muito ligado ao ministério de louvor, que é o ministério profético. Amém. Muitas pessoas deixaram de fazer esta ligação e essas duas coisas estão muito casadas, né? O louvor, a adoração e o ministério profético. E eu penso que tu consegues fazer isto muito bem. Sempre insistir para que o louvor tenha o seu aspecto, o seu lado profético. E percebo, né, no teu ministério um clamor profético. Inclusive, eu vi um dia que tu estavas a clamar muito pela liderança, pela igreja no Brasil, que a igreja estava a perder, sair do trilho, né? Sair do seu propósito. E eu sempre percebi em ti, nos últimos anos, este clamor profético pelo arrependimento da igreja. E, de alguma maneira, tu já estavas quase que antecipar que Deus ia fazer algo como não é que Deus né, em si, mas que ia acontecer algo que está a acontecer como agora. Sim, na verdade, pastor, eu costumo dizer que nós somos servos inúteis, né? Como Jesus falou. A gente é servo inútil porque a gente só faz aquilo que ele nos mandou fazer. E, na verdade, essa tem sido a nossa luta, a minha luta pessoal no decorrer dos anos, a minha luta contra a minha carne, contra circunstâncias, na verdade, que é da gente ouvir Deus, de realmente ouvir o Senhor e fazer aquilo que está no coração dele. A nossa relevância como ministério, como cristãos, ela depende disso. Ela depende da gente ouvir o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito, ele tomaria das coisas que pertencem a Deus e e nos revelaria as profundezas de Deus, as coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que não chegaram ao coração humano. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade, Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. É isso que a palavra diz. E Ele quer ter o prazer de nos revelar e nos mostrar como igreja. Isso não é um privilégio para alguns, mas isso é para toda a igreja do Senhor Jesus. Né? Não existem ícones nessa igreja. Né? Existe um corpo onde o Espírito de Deus opera em todos, através de todos. E eu creio que esses tempos que a gente tem vivido, esses dias que a gente tem vivido, são como os dias de Joel. Eu tenho sentido no meu espírito nesses tempos, né? São como os dias de Joel, quando o povo
começou a passar por uma carestia muito grande, uma grande crise, uma crise em todos os aspectos da sociedade. Era uma crise política, por inimigos que estavam chegando, né? O texto dá a entender isso. Era uma crise na agricultura, nas finanças, né? Uma crise econômica, era uma crise na religião, porque os sacerdotes não tinham com que sacrificar ao Senhor. A carestia era tão grande que nem os sacerdotes tinham o que sacrificar a Deus, o que oferecer ao Senhor. E, enfim, uma crise generalizada. E em momentos de crise, a direção que o profeta traz, né? A direção que o profeta trouxe para o povo foi, olha, todas as classes da sociedade precisam se achegar ao Senhor em arrependimento. Todas as classes, todas as pessoas, o rico, o pobre, o pequeno, né? Até os que mamam. Ele fala do noivo e da noiva, saiam das suas recâmaras, saiam do seu conforto e chorem diante do Senhor. Chorem, sacerdotes, chorem entre o pórtico e o altar. Poupa o teu povo, Senhor, né? Clame ao Senhor. Ele pede ao povo que se reúne numa assembleia solene, em arrependimento diante do Senhor, para que o Senhor poupe o seu povo. E eu sei que Deus tem sido tão misericordioso para conosco, para com a igreja, nesses tempos. Que Ele tem nos conduzido de volta ao lugar, que é o lugar secreto, ao lugar da presença. Ele tem nos tirado de cena, Ele tem nos tirado das multidões, Ele tem nos tirado da grande assembleia, onde nós às vezes nos escondemos atrás de pessoas, nos escondemos atrás de lideranças, nos escondemos atrás daqueles que, né, que fala de intercessores, nos escondemos, às vezes a gente está no meio da igreja, na reunião, mas a gente se esconde atrás daqueles que realmente estão buscando ao Senhor. Né? Às vezes atrás de quem está na plataforma, vamos apenas para assistir, para receber, não vamos para dar ao Senhor. E Deus está nos tirando desse panorama e nos levando para um lugar onde nós estamos precisando dar ao Senhor pessoalmente. Onde nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida de oração. Onde nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida diante de Deus, onde nós precisamos ser sacerdotes, como todos precisam ser, como todos podem ser depois que Jesus deu a sua vida na cruz. Nós estamos sendo levados de volta a um lugar de sacerdócio pessoal. E o sacerdócio, ele é algo que é pessoal e intransferível. Eu não posso buscar a Deus para você. Eu não posso fazer por você aquilo que você precisa fazer. Eu não posso receber de Deus por você. Você precisa estar no seu lugar secreto. Você precisa estar, você precisa estar no seu lugar de intimidade com Deus. Jesus quer ter acesso a você. Ele quer ver você, ele quer falar com você pessoalmente, intimamente, aí onde você está, mesmo no lugar da sua rotina, mesmo no lugar onde você talvez esteja passando por tantos conflitos e problemas, o Espírito Santo de Deus quer ter acesso a você. Ele quer falar com você através de circunstâncias, através da própria palavra de Deus. Ele quer falar com você. Amém. É bom quando Deus usa pessoas para falarem conosco, mas o Senhor quer ter o privilégio de falar com cada cristão, com cada um que se chama pelo nome dele, Amém. com cada um que professa e confessa o nome do Senhor.
Deus quer falar conosco. E por causa disso, o Senhor tem conduzido a igreja mundial a um lugar de deserto, a um lugar de intimidade. Assim como diz a palavra do Senhor, eu vou levá-la ao deserto, eu vou levar a minha noiva ao deserto e vou falar com ela lá. O Senhor tem nos conduzido ao deserto para falar conosco. Ele tem nos conduzido a um lugar onde as distrações nos são tiradas, onde muitas vezes a provisão que nós podemos do próprio braço, ela é tirada, porque o Senhor quer ter o privilégio de ser o nosso Deus. Ele quer ser o nosso provedor, Ele quer ser o nosso Senhor. Amém. Ele quer tirar de nós os nossos ídolos. Ele quer arrancar de nós aquilo que é feito na nossa força, no nosso querer, na nossa vontade. Ele quer tirar da nossa cabeça que nós podemos fazer por nós mesmos. Ele quer depor os ídolos do nosso coração e Ele quer ser o único Deus, o único Senhor das nossas vidas. Ele quer ter o privilégio de ser o nosso único Senhor. Se o nosso Deus é o dinheiro, se o nosso Deus é a força do nosso braço, é aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Esse Deus vai ser desbancado, esse falso Deus vai ser tirado para que o Senhor seja entronizado nas nossas vidas. Em outras palavras, o Senhor está abalando todas as coisas que são abaláveis, para que aquilo que é eterno venha, prevaleça e permaneça em nós. Amém. E seja estabelecido nas nossas vidas. O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. E por causa disso, ele está abalando todas as coisas. E como dói quando Deus abala as coisas. E quando a Não é gente fácil. descobre que a gente se fiava em outras coisas a não ser o Senhor. Como é doloroso quando o fogo de Deus vem, quando Jesus começa a nos batizar com fogo. E o batismo com fogo, ele não vem apenas para nos animar espiritualmente. O batismo com fogo vem para queimar aquilo que é palha em nós. Amém. Ele vem para aniquilar aquilo que concorre com o Senhor dentro do nosso coração. Aquilo que rouba a nossa atenção do Senhor. Aquilo que nos tira dele. Ele tem ciúmes de nós. O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes, ele Amém. arde em ciúmes. Amém. O Espírito Santo habita em nós. E ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de você, igreja do Senhor Jesus. Ele tem ciúmes de você. Por onde é que você andou durante todos estes anos? Você que tem frequentado até uma igreja, mas está longe, o coração está longe, a vida está apática. A sua atenção está longe, você se assenta nos bancos da igreja, assiste o culto, simplesmente, mas a sua mente, o seu coração estão longe do Senhor. Pois o Senhor está te atraindo de volta. O Senhor está te levando por amor. Ele não faz isso por outra coisa, ele faz isso por amor. O Senhor nos leva ao deserto por amor, para nos atrair de volta à sua presença, para nos levar de volta ao lugar do comprometimento, para nos levar de volta ao lugar da sensibilidade, restaurar a nossa sensibilidade espiritual. As nossas distrações, elas às vezes são tantas. E às vezes as nossas distrações são coisas tão lícitas. A gente precisa comer. A gente precisa pagar as nossas contas. A gente precisa suprir as necessidades da nossa família. São coisas lícitas que às vezes nos roubam da presença do Senhor, que às vezes nos tiram da ordem que Deus estabeleceu de nós.
em nós, para a igreja. Quando Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar a presença. Buscar em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você vai passar horas na presença do Senhor. Mas eu estou dizendo que você vai colocar essa presença em primeiro lugar na sua vida. Amém. Em primeiro lugar o Senhor. E Deus está restabelecendo nesse tempo, o primeiro mandamento em primeiro lugar. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento em primeiro lugar. Nós invertemos esta ordem. E por causa disso, muitas vezes nós sofremos consequências. A gente vive numa geração que sofre de depressão, que sofre de estafa. Uma geração desgastada por causa do ativismo, uma igreja desgastada, pastores cansados, estressados por causa do ativismo, líderes cansados porque têm que mostrar serviço para ter valor, quando na verdade o nosso real valor está na presença do Senhor, está em habitar na presença santa do Senhor, está em zelar pela presença do Senhor. Amém. Nosso real valor está em sermos filhos e filhas. Filhos e filhas. E o Pai tem ciúmes de nós. O Pai tem ciúmes de nós. Ele deseja estar conosco. Ele quer estar conosco. Ele vê, Ele nos vê. Ele nos vê como nós somos. E o Senhor, é por isso que o Senhor está dizendo, chega de performance. Chega de performance. Chega de subir nas plataformas e mostrar serviço. Chega de performance. É tempo de ter vida. É tempo de ter vida. É tempo de viver aquilo que nós pregamos dentro das nossas casas. É tempo de buscar ao Senhor no lugar onde as pessoas não nos veem, não nos encontram. Amém. É tempo de nós zelarmos pela presença do Senhor. De fato e de verdade. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúme de você, meu irmão, minha irmã. E agora mesmo o Senhor queima de amor por você. Existe um fogo no coração de Deus que arde por você, meu irmão, minha irmã. Queima por você. E nesses dias o Senhor tem batizado a sua igreja com fogo. E eu creio que é necessário que a gente dê uma resposta ao Senhor nesses tempos. Em tempos de crise, assim como diz em Joel, é tempo de nos humilharmos e clamarmos ao Senhor. Clamarmos ao Senhor em arrependimento, endireitarmos os nossos caminhos, permitir que Ele endireite as nossas veredas. E a promessa do Senhor está lá em Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: então, depois destes eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Amém. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época. Derramarei do meu espírito naqueles dias e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra. Sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. E antes que venha o grande e temível dia do Senhor, nós aguardamos um grande mover, um grande derramar do Espírito. Mas nível, o Amém. Espírito Santo já foi derramado sobre a terra. Sim, mas é necessário que a igreja seja cheia desse Espírito. É necessário um enchimento. É necessário que nós sejamos renovados nos dons espirituais. É necessário que uma nova onda do Espírito venha. É necessário que o Espírito de Elias, o Espírito Santo de Deus, venha gerar reconciliação entre os pais e filhos, filhos e pais. Malaquias, capítulo 4. É necessário que haja reconciliação entre as gerações. É necessário que as disputas acabem. É necessário que haja um preparado caminho do Senhor para que Ele venha. E Ele vai vir. Ele virá. E Ele virá em breve. E é necessário que a gente esteja preparado. É necessário que estejamos com as nossas lâmpadas cheias do óleo, cheias da Amém. unção do Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, Nível, muito obrigado aí. Você, com o que você disse, você respondeu já algumas perguntas já que eu tinha para fazer. Amém. Obrigado. É interessante que eu, estudando a Bíblia, eu percebo que aquela pergunta que nós fazemos, normalmente, isto vem de Deus ou vem do diabo? Em muitos textos na Bíblia, o que eu encontro não é nenhum nem outro. A gente sabe que os caminhos do homem, o diabo usa os caminhos do homem, e Deus, como soberano, Deus, ou seja, todo mundo, na verdade, está, ou seja, dentro aí daquilo que Deus Um está, instrumento de Deus. está trabalhando, exatamente. Então, Sim. por exemplo, Alguém já disse que o diabo é o diabo de Deus, né? exatamente, O diabo, ele não age, ele age dentro dos propósitos de Deus, ele, mesmo na sua maldade, na sua perversidade, ele está seguindo uma agenda de Deus. exatamente. E a gente consegue ver isso, por exemplo, na crucificação, na prisão, sofrimento e morte de Jesus. Quando nós lemos na Bíblia, o próprio Jesus disse, né, que ninguém poderia tirar a sua vida se ele não a desse. Sim. Exatamente. Por outro lado, Jesus disse que Satanás entrou no coração de Judas. Ou seja, o que eu vejo aí? Eu vejo as brechas que o homem dá, Judas deu uma brecha, ou seja, são os erros do homem. O diabo se aproveita dos erros do homem, mas como você bem disse, mas tudo, Deus como soberano tem tudo sob controle. Sim. Então, sim, foi o diabo que levou Judas a vender e a entregar Jesus, mas Deus queria que Jesus realmente fosse para a cruz. Então, Sim. na verdade, Deus continua sendo soberano e tendo controle sobre tudo. E eu percebo isso, por exemplo, como este vírus, este novo coronavírus, ele está a mexer com o mundo todo. Sim. E se esse coronavírus está a mexer com o mundo todo, ele não está a mexer só com a China, ou só com a Europa, ou só com os Estados Unidos, ou só com o Brasil, é com o mundo todo. Sim. O que eu vejo nisso? Eu vejo que Deus está fazendo um trabalho também no mundo todo. Sim. Ou seja, se nós temos agora algo que mexe com o mundo todo, é porque Deus está trabalhando com o mundo todo. Sim. E eu vejo, por exemplo, no Brasil, o que Deus está fazendo no Brasil é uma coisa, através desse vírus, o que está fazendo na Europa é outra, nos Estados Unidos é outra, na Ásia é outra. Na Europa, o que eu vejo? Aqui na Europa, o homem tem aquela sensação de a ciência acima de tudo, o humanismo, o homem, ou seja, o homem ele só vai prosperar, o homem vai conquistar o mundo e nada, vai conquistar Marte, vai conquistar os planetas, vai conquistar tudo, o homem é Deus. E aqui, então, este desafio aí dessa pandemia tem quebrado, ou seja, vários profissionais, ou seja, várias classes, ou seja, não está fazendo distinção entre pobre e rico, inteligente, formado ou não formado, Sim. ou seja, está mexendo muito. No Brasil, eu vejo que está a fazer uma purificação da igreja. Sim.
e está, ou seja, mas também está trabalhando fora da igreja. Uhum. Ou seja, o que Deus está fazendo, nós temos que realmente estar em oração, porque Deus está trabalhando de uma maneira como, ou seja, nos últimos 70 anos, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, 70 e poucos anos, nunca houve um trabalhar de Deus tão forte Uhum. como neste período, né? Então, realmente, nós temos que nos voltar para Deus o máximo, o máximo, o máximo, porque nós temos que, se há um tempo que exige que nós estejamos alinhados com o Espírito Santo, é este tempo. Sim. E eu acredito mesmo que tudo que você disse aqui para nós, que realmente Deus está nos levando para esse tempo. E, ou seja, se o mundo está sendo sacudido por isto, nós, como filhos de Deus, temos que, o mais rapidamente possível, ouvirmos o que Deus quer de nós e nos posicionarmos o mais rapidamente possível para Sim, que Deus sim, possa nos usar como igreja. sim, é verdade. Hebreus capítulo 12, ele nos fala sobre isso, sobre a voz do Senhor, que mais uma vez iria abalar céus e terra, para que as coisas removíveis fossem removidas, para que o reino de Deus viesse ser estabelecido, as coisas eternas fossem estabelecidas. E a gente tem podido ver isso nesse momento. As coisas abaláveis sendo abaladas. Se abalou, é porque não é de Deus. É porque não foi Deus quem estabeleceu. As coisas que não estão firmadas em Deus, elas estão se abalando. E se a gente está firmado em coisas que estão se abalando, é porque a gente não está firmado em Deus. E eu creio que esse é um tempo da gente checar os nossos alicerces, checar onde é que nós estamos firmados. E é um tempo também em que o Senhor tem gerado quebrantamento nas nações. É um panorama sendo armado para uma grande colheita antes da vinda do Senhor. As nações estão famintas, pessoas que nunca antes se abriram para o Evangelho estão se abrindo. A gente teve testemunhos até a respeito da China. China é um país de perseguição e durante esse tempo de tantas tragédias na China, muitas pessoas começaram a se abrir para o Evangelho. Pessoas começaram a se abrir para ouvir falar de Jesus. Eu creio que tudo isso é o Senhor armando a cena para que as nações, Deus arando a terra, para que as nações recebam da semente do Evangelho. E aqueles que ainda restam para entrar no aprisco do Senhor, venham entrar, para que o nosso lindo Jesus venha rasgar os céus, descer, que ele venha nos buscar. Eu estou ansiando por esse dia, pastor. Amém, amém. Sabe, eu Ansiando por esse dia. também, eu vejo que todos nós, né, eu vou generalizar, todos nós estamos muito preocupados com a questão econômica Sim. nessa situação toda. É aquilo que está abalando a política no Brasil, é aquilo que está abalando a política aqui na Europa, nos Estados Unidos, né, o Trump está sendo ali perseguido de alguma maneira. Uhum. As questões econômicas sempre estiveram no centro das decisões mundiais, né? Uhum. E agora todo mundo vai ter que passar por essa questão econômica. Sim. Mas, sabe, eu também fico, é claro, pensando nessas coisas, eu sou ser humano. Mas dentro de mim é uma alegria, Uhum. porque os momentos em que a igreja mais prosperou verdadeiramente, como igreja verdadeira, Sim. foram em tempos que eram difíceis para as pessoas. Sim. E a igreja foi quase como que forçada a ser igreja. Sim. Porque em tempos de prosperidade, a igreja se desvia muito do seu propósito e da sua essência. Verdade. É Então, verdade. então também eu tenho essa alegria. Apesar de ficar um pouco preocupado com a questão econômica, como ser humano, mas há uma alegria interior Sim. dizendo, no meio de todas essas dificuldades econômicas, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver Amém. milagres, nós vamos ver pessoas sendo curadas do Amém. Covid-19. Amém. Nós vamos ver pessoas. Se Deus cura uma gripe qualquer, por que que Ele não pode curar esta que vem da mesma linha, da mesma linha? Então, Deus Deus, restaurando o ministério que é dele, que é o ministério da igreja.
Deus Exatamente. restaurando a igreja como resposta para a sociedade, a igreja como em Atos que tinha a simpatia de todo o povo, porque tinha integridade, porque supria as necessidades uns dos outros, porque amavam uns aos outros e serviam uns aos outros. As pessoas que não conheciam o Senhor viam aquilo e se admiravam e É verdade. apreciavam aquela comunidade, porque pelo estilo de vida que eles tinham. Eu creio que os períodos de grande crise, com certeza, são períodos em que Deus está espremendo e em que o Espírito de Deus está levando a igreja a liberar um óleo que ela não teria de outra forma. E nenhum homem vai poder dizer que foi ele que fez. É Nenhum verdade. ministério pessoal vai poder dizer foi o meu ministério que promoveu isso. Ninguém vai poder se gloriar diante disso, porque é um mover de Deus para a restauração da igreja. A Se alguém gente só dizer, tem. se alguém dizer, fui eu que comecei esse avivamento, ele é preso, porque então foi você que começou o vírus? Então Exatamente. isso não pertence a ninguém. Exatamente. E É eu isso, creio que é o olha. Senhor, é o próprio Senhor se impondo e mostrando quem Ele é, mostrando a face dele. Amém. Missões, Deus não precisa do nosso dinheiro. Missões é feito no sobrenatural primeiro. E o Senhor se encarrega, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E às vezes a gente menospreza tanto Deus em relação à obra missionária, em relação ao nosso alcance. Deus não tem condição. Olha, é o Senhor que faz, e Ele faz como Ele quer. A obra é dele. Amém. E eu creio que nós vamos viver coisas sobrenaturais de Deus no que diz respeito à obra missionária, no que diz respeito a essa restauração dos dons espirituais, pessoas sendo curadas, milagres, maravilhas acontecendo, a luz de Deus brilhando nas trevas. Amém. Eu tenho essa esperança no meu coração e nós vamos começar a ver isso Amém. de uma forma mais intensa nesses dias. Eu Em creio nome de nisso. Jesus. Amém. Nívia, vamos para podermos terminar, não com uma oração, em outros termos, mas uma oração de gratidão, Amém. porque eu tenho visto que tem sido o tipo de oração mais difícil nesta época. Sim. Agradecer a Deus, mesmo no caos, numa situação tão difícil, né? E que é uma situação que produz muita incerteza, né? Porque Uhum. nós não sabemos nem quando vai acabar a quarentena, quanto mais quando É. vão ser resolvidas as questões econômicas. E se você puder fazer uma oração, e depois eu faço Amém. também oração de gratidão a Deus. Amém. Pai querido, nós te amamos, Senhor. Senhor, ainda que nosso amor seja tão pequeno, Deus, nós te amamos. E nós queremos te amar mais, Senhor. Queremos te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que há em nós, Deus. Queremos te amar, Senhor. Oh, Pai querido, ajuda-nos nesse tempo, Senhor Deus. Nós queremos exercitar, Deus, um coração grato, um coração rendido, um coração que vê quem o Senhor é, Deus, a despeito de todas as circunstâncias, que Amém. reconhece a tua grandeza, a tua majestade, a tua beleza. Senhor, um coração que reconhece quem o Senhor é, Deus, a tua soberania, a tua supremacia sobre todas as coisas. Senhor, tu és grande. Tu és o Senhor dos céus e da terra, tu és Deus acima de todas as coisas e circunstâncias, Aleluia. acima de todos os homens, acima de qualquer planejamento humano. O Senhor é o Senhor, tu és o Senhor é Deus. Jesus, nós te engrandecemos nesta noite,
Porque o Senhor é o Amém. Cordeiro Santo que desceu dos céus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita da destra de Deus, à direita de Deus, intercede por nós. Jesus, tu és grandioso, tu és santo e justo em todos os teus caminhos, Senhor. Tu és santo, Senhor, não há outro além de ti. Não há Amém. ninguém além de ti, Senhor. Não há nenhum Deus além de ti que trabalha para aqueles que o amam. Ó, Senhor, tu Obrigado, és Jesus. grande e nós te engrandecemos, nós te adoramos, te exaltamos, Jesus. Te agradecemos pela tua provisão, pelos teus milagres que já estão à disposição do teu povo. Te agradecemos, Amém. Deus, pela tua paternidade, pelo teu cuidado, Senhor, sobre cada um de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua alegria. Oh, Deus, pelo vínculo que nós temos no Espírito, Senhor, que nada pode quebrar, Deus. Obrigada pela igreja, pelo corpo de Cristo em toda a terra, pela unidade que o Senhor tem gerado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem um compromisso com a tua igreja, com o teu povo, com a tua noiva, Senhor. E nós queremos sim ser uma noiva santa, pura, sem mácula, sem ruga, Senhor. Amém. Que Obrigado, fala o Jesus. que o Senhor está falando, Deus. Que ouve a tua voz, que reconhece a tua voz no meio de tantas vozes. Oh, Deus, e que zela pela tua presença, que faz a tua vontade, que é parceira tua naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar cada um dos nossos irmãos que nos ouve nessa noite, Pai querido. Que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre cada um, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com cada Amém. um, Senhor Deus, agora e todos os dias, em nome de Jesus. Que não falte o pão de cada dia, que não Obrigado, falte a Jesus. alegria e a unidade do teu Espírito, que não falte, Senhor Deus, a cura e a restauração do Senhor, Pai querido. Que a tua igreja seja uma fonte inesgotável, Senhor Deus, de graça, de provisão para todos aqueles que têm fome e sede nesses dias. Faz isso em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida da nossa irmã Nívia, Pai. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor, ó Deus, que escolheu a tua filha, ó Deus, e a colocou para desempenhar esse ministério, Deus, no corpo de Cristo. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, ó Deus, do seu esposo, da sua família. Ó Deus, e que ela possa descansar o coração em Ti, Amém, sabendo, Pai. Deus, que o Senhor, ó Deus, cuida da sua casa, da sua Amém, família, Pai. ó Deus, e o ministério que foi o Senhor que deu, e é o Amém, Pai Senhor que sustenta, é o querido. Senhor que dirige. Pai Deus, Amém, obrigado, Jesus. Senhor. Ó Deus, te damos graça, Deus, que no meio dessa situação toda, Senhor, o Senhor está, ó Deus, a salvar pessoas. O Senhor Obrigada, está a Pai. fazer com que pessoas que estavam longe dos teus caminhos voltem para os teus caminhos. Amém, Ó Pai Deus, o querido. Senhor está fazendo uma obra de fortalecimento espiritual